Olá, galera, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Bora para a segunda aula, então, né? A nossa aula em formato EAD. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da arte no Brasil, como é que ela se desenrola, né? Por esse período, por vários períodos históricos ali. Por um longo tempo, a arte, aqui no Brasil, ela foi predominantemente acadêmica. Isso significa que, por mais que eles produzissem ou que eles buscassem referência brasileira, né, eles utilizavam a forma de desenhar e de pintar ou de esculpir, né, acadêmica, que era aprendido dentro das normas, das regras das escolas tradicionais de arte, das escolas de belas artes, principalmente europeias. Então, nós temos aqui algumas obras, né, do período da missão artística francesa, né? É bem interessante porque eu coloquei ali também uma obra arquitetônica, né? Porque junto com esses artistas, pintores, escultores, né? Tinham pessoas que trabalhavam com a questão da arquitetura também. Então, eles eram responsáveis por trazer essas questões assim de como era a arquitetura fora do país e para ensinar os futuros arquitetos aqui também, né? Como é que deveriam fazer seus projetos, né? Outra coisa que é interessante, né? Eles chegam no Brasil em 1816, cerca de 40 pessoas, né? Desembarcam aqui e eles tinham várias funções, né? Como eu falei, tinha arquiteto, tinham pessoas que retratavam o Brasil, como é que ele era naquela época, né? A questão da paisagem, a questão da diferença em relação à população, né? E aí a gente tem as obras ali do Rugendas, do Debré, onde aparece a questão do negro, né? Como é que ele era tratado naquela época. Alguns eles gostavam de retratar mais a questão da paisagem, né? Então nós temos, de certa forma, um registro histórico do Brasil dessa época a partir, né, do olhar desses artistas. Além disso, eles foram chamados aqui para criar a Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, foi fundada em 1826, e também, né, eles enalteciam o governo Dom Pedro II, então eles estavam ali para retratar o que acontecia, né, com a família dele, na corte, enfim, né, de que forma que eles poderiam retratar muito bem, né, sempre, a família real. Com o tempo, né, nós tivemos movimentos de vanguarda. Um dos movimentos de vanguarda foi o movimento Pau-Brasil, né? Ele surge mais ou menos, né, na mesma época, tá, do movimento antropofágico. Esse movimento foi criado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, e eles tinham um intuito, né, a ideia de buscar uma poesia ingênua, redescobrir uma redescoberta do mundo e do Brasil, né, mas através de vanguardas europeias, porque eles foram artistas que tiveram a oportunidade de viajar para outros países. Então, essa redescoberta, isso tudo que eles queriam fazer era a partir de um olhar das coisas que eles tinham aprendido fora, né? Tinham aprendido na Europa. Praticamente ali no mesmo tempo, como falei antes, né, veio o movimento antropofágico, né, que culmina de fato, né, na semana de 1922, que é a Semana da Arte, nós tivemos a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil. O que seria esse movimento antropofágico, né? A antropofagia seria essa questão, né, de devorar algo, devorar alguém, né? E essa ideia surgiu, né, de Andrade a partir de devorar a cultura que nós tínhamos, a cultura brasileira, mas utilizando as técnicas importadas, as técnicas que, de certa forma, eram técnicas acadêmicas também, mas com uma renovação na estética da arte brasileira. Isso significava que eles iam pintar as pessoas, por exemplo, com as cores de pele que tinham mais a ver com o Brasil desse período.
né, eles iriam pintar paisagens que tivesse uma ligação mais íntima, né, com as paisagens que nós tínhamos aqui no Brasil. Então, era aproveitar aquilo que eles aprenderam fora, mas utilizar, né, consumindo a questão da cultura, né, das nossas festas, das nossas cores, né, dos nossos animais, das nossas florestas, tudo isso seria utilizado como tema também das nossas obras de arte. Então, aqui, né, no século XX, a gente teve outras vanguardas aqui também. Aqui tem algumas obras do movimento concreto, né? Tem duas pinturas ali, né? Então, essas pinturas, elas buscavam se distanciar do figurativo, né? Então, junto com essas duas pinturas, tem uma escultura ali que é da Lygia Clark. Essa escultura, ela tem um título, né, que são os bichos, então são várias esculturas, na verdade, e essas esculturas, elas são feitas de alumínio, e ele tem várias dobradiças, então a pessoa, quando ela visualiza essa obra ali, ela pode também movimentar, ela pode interagir com a obra, ela pode tirar, colocar em outra posição, quase como se fosse uma dobradura, então modifica a posição que ela está. Então, cada pessoa que vai e visita aonde tem essas esculturas da Lygia Clark, né, que são espalhadas em vários museus diferentes e locais também, tem algumas que são de coleção particular, inclusive, mas a pessoa pode modificar. Então, às vezes é comum que a gente olhe assim e, não, mas aqui tem os bichos, mas tem o mesmo nome, mas a escultura parece diferente. Parece diferente por quê? Porque alguém movimentou, dobrou de um jeito diferente. Né? Lembrando que ela se parece muito com essa questão de uma dobradura. Tá? Voltando a algo que eu já tinha falado em sala, né? A questão das vanguardas. Geralmente eles iniciam a partir de um manifesto, ou seja, eles criam algo escrito como se fosse, né, uma história, né? Contar uma história daquilo que eles querem produzir, para daí sim, né, colocar isso no mundo artístico. Então, esse manifesto do concretismo, ele foi uma base, né, teórica para que eles pudessem criar, e ele foi lançado a partir de 1930, né? Então, eles queriam que não tivesse associação nenhuma, né, com figuras, com a natureza, com emoção, né? E que a única preocupação, então, fosse cores e linhas, né? Então, para ver e ler, o movimento, ele era não só para ver, né? Ele se difundiu em outras áreas também, né? Como na literatura, né? Na questão da literatura. E é interessante porque ele queria desvincular a arte dessa necessidade da conotação simbólica. O que significa isso? Ele não precisava ter imagens reconhecidas facilmente, né? Aqueles símbolos, né? Coisas que a gente logo consegue identificar. Ele queria justamente sair dessa conotação, dessas coisas que a gente consegue identificar facilmente, desvincular, né, a isso. Então, eles utilizavam estruturas matemáticas geométricas, né, também, e possibilitava, né, com que a obra de arte concreta, ela não tivesse uma ligação com o mundo real. Então, ela não tinha essa necessidade de retratar ou de resgatar alguma figura, alguma imagem que fosse do mundo real. Bem pelo contrário, né, eles queriam fugir disso. Então, a poesia concreta. Na poesia concreta, tem alguns itens ali, né, que são necessários para que a gente entenda como poesia concreta. Então, a forma e a comunicação visual são valorizadas, né? Então, às vezes a gente diz assim, mas eu não consegui entender o que estava escrito. Na verdade, a forma como está escrito é mais importante do que o que está escrito, ou quase tão importante quanto, né? Então, o verso não é um elemento obrigatório. Então, às vezes a gente vai ver, não tem rima, não tem uma ligação, né? Parece sem nexo, mas é porque
para a poesia concreta não vai precisar ter essa ligação. A distribuição das palavras no espaço do papel é tão importante quanto o que está escrito. Então, às vezes, está lá distribuído de uma forma que a gente acha que é incoerente, mas que para o artista fez sentido. Os espaços vazios, eles também são importantes na obra. Então, assim como no desenho, né, a gente vai fazendo o desenho, tem os espaços de luz, de sombra, espaços em branco, né? Para a poesia concreta também faz sentido, aquilo também foi pensado, também é parte da obra, e eles usam muito essa questão da sonoridade da palavra. Então, às vezes a palavra ela está colocada junto em algum momento ali da obra, não porque ela combina esteticamente ou qualquer coisa, mas que a sonoridade para eles é interessante. Então, eles se preocupam também com essa questão da sonoridade. E o texto, ele também deve ser lido visualmente. O que é fazer uma leitura visual, né? Em arte, a gente usa muito essa questão da leitura visual, porque nós fizemos a leitura dos elementos da linguagem visual. Linha, ponto, cor, formas, volume, tudo isso é analisado. Então, na poesia concreta, se pede que, além da leitura da escrita, se faça uma leitura de imagem, né? Uma leitura visual da obra em si. E bora para o nosso trabalho, então. Essa é a atividade que vocês vão fazer, vocês também vão criar uma poesia concreta. O tema de vocês é movimento, né? Então, vocês vão pensar ali, escolher o material, se vocês querem usar recorte, se vocês querem utilizar escrita apenas, aí vocês vão, pesquisem, eu acho que vale a pena, né, pesquisar, tem um monte de ideias legais ali no Google, dá para vocês buscarem algumas referências interessantes, tá? Coloquem a data nessa atividade, quando a gente retornar, essa atividade é uma atividade que vai ser avaliada, vai receber uma nota, tá? Então, fiquem bem, beijo, boa Páscoa!